Eu diria que o cenário para o ano que vem, ele é muito cauteloso, não é só cauteloso não, é muito, né. É óbvio que quando você fala em exportação, do agro, ele é muito amplo, né, você passa aí por vários setores, como os grãos, o açúcar, o café, mas, assim, um pouco mais da fruticultura, que é o que a gente vive aqui no estado do Ceará, é preocupante. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Luiz Roberto Barcelos, sócio fundador da Agrícola Famosa, e o Edson Brock, CEO da Tropical Nordeste Agrícola Limitada. O tema de hoje é exportações em 2023. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutor Luiz Roberto? Seja bem-vindo aos Cenários. Olá, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Olá a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Doutor Edson, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Estamos muito honrados de participar desse programa. Muito obrigado. Ok, então vamos começar, né? Primeiramente, eu gostaria de saber de vocês se o agronegócio está otimista ou cauteloso com o cenário de exportações para 2023. Bom, eu diria que o cenário para o ano que vem, ele é muito cauteloso, não é só cauteloso não, é muito, né. É óbvio que quando você fala em exportação, do agro, ele é muito amplo, né, você passa aí por vários setores, como os grãos, o açúcar, o café, mas, assim, um pouco mais da fruticultura, que é o que a gente vive aqui no estado do Ceará, é preocupante. Nós temos uma questão de aumento de custo da produção, bastante relevante. Nós temos um aumento de frete marítimo também, que praticamente triplicou nos últimos 2 anos, e os serviços têm piorado, os navios têm falhado, isso tudo por conta ainda da ressaca da pandemia. Então, a gente tem uma Europa que é o nosso maior destino, uma crise também grande por conta do aumento do custo da energia. Então, assim, estamos já vivendo aí momentos de redução de consumo e por conta disso a gente está vendo aí que vai ser um ano bastante complicado para o ano que vem, ou seja, teremos que adequar nosso processo produtivo, tentar algumas reinvenções, o que a gente pode reduzir de custo, mas principalmente ofertar menos, né? Porque nosso produto é perecível, você não consegue armazenar, ele tem uma vida útil relativamente curta, então diminuir um pouco aí o plantio para colher um pouco menos e com isso equilibrar com a nossa oferta com a demanda mais baixa e manter uma rentabilidade aí que remunere a nossa atividade. Então é bem preocupante, eu diria que nós estamos bem cautelosos. Bom, na minha opinião, vai muito em linha com o que o Roberto disse. Quer dizer, nós temos um entrave muito grande na logística, que os custos aumentaram absurdamente. Em alguns casos nem se justifica tanto, a gente sabe, porque os serviços são dedicados aqui para o Nordeste do Brasil, mas, enfim, esse é mercado, a gente tem que aceitar. O problema todo é que inviabiliza o nosso negócio, né? Nós lutamos aqui para produzir com uma segurança alimentar muito boa, com boas práticas, enfim, com toda a governança, mas nós não estamos competindo com o nosso vizinho, nós estamos competindo com países altamente produtores, em todas as cadeias produtivas de qualquer fruta, né? Falar em melão em alguns países, pode falar em banana em vários países, pode falar em uva, manga, enfim, uma série de frutas que a concorrência é absurda. Eu também tenho a mesma preocupação de uma redução, primeiro, uma redução no consumo, né? E a gente tem notado isso na Europa, com a inflação também quase o dobro da inflação brasileira. Embora a nossa inflação esteja baixa, não ajuda muito em relação ao comércio exterior, porque, é claro, o europeu ele come menos, ele é doutrinado a enfrentar esse tipo de crise, enquanto outros países talvez não. Um outro problema que a gente acabou de sair, que é a questão dos recursos hídricos, né? Isso nos preocupa muito, porque
o futuro a Deus pertence, mas nós dependemos de água de chuva, né? Apesar da transposição aí já em marcha, mas é insuficiente para garantir o futuro de todas as empresas aqui. A preocupação sempre é a mesma, né? São recurso hídrico, hoje a logística é realmente um fator primordial. E os nossos compradores não querem saber quanto que é o custo da tua fruta, ele quer saber quanto que chega lá no porto dele. Então, você coloca todos os custos envolvidos, tipo frete, despacho, transporte interno, materiais e tudo mais, ainda tem a questão do imposto tarifário lá fora, que essa é outra barreira grande que nós precisamos quebrar. Nós já tivemos esse problema já no melão, né? Temos em outras frutas também. Essa é uma luta insana e incansável. A gente tem que continuar lutando. Em relação aos fatores externos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que prejudicou, aí, inclusive, as importações de fertilizantes aqui para o Brasil. Vocês acham que esse tipo de fator ele ainda pode interferir de maneira significativa na produção brasileira? Eu acho que esse fator aí da guerra, uma guerra na Europa, né, que há muitos anos não se vivia, né, desde a época da Segunda Guerra Mundial, ela preocupa bastante. Então, ela tem influências diretas e indiretas nesse tema que nós estamos tratando da exportação. Diretamente, sim, porque aumentou o preço dos fertilizantes, que a gente importa, o Brasil importa 85% do que ele utiliza de fertilizantes, e uma boa parte disso vem da Rússia, vem da Ucrânia, vem da Bielorrússia, que está ali também do lado, está sofrendo também com esse problema. Então, isso impacta no aumento de custo. Eu acho que essa preocupação ainda é um pouco secundária, porque já houve remessa de navios para o Brasil de adubos. Eu acho que, de certa forma, isso acabou sendo contornado. A outra grande preocupação que a gente tem com relação a essa guerra é saber quando ela termina e como ela termina. A gente ainda está muito... aparentemente era uma coisa que se resolveria muito fácil e rápido, e já está se estendendo aí, daqui a pouco vai fazer um ano, né? E isso acaba atrapalhando um pouco o dia a dia europeu, né? Então, e que é o nosso cliente mais uma vez, né? Então, a questão do gás russo para a Europa, que já foi cortado, então isso aumentou o custo de vida do europeu drasticamente. Então, nós temos hoje uma instabilidade na moeda, no euro lá internamente, inflação alta, já na casa dos 2 dígitos. Então, tudo isso gera uma retração no consumo, né? Então, eu acho que essa é a grande preocupação. Nem tanto mais os fertilizantes, que de certa forma já está sendo resolvido, mas as consequências do desdobramento que essa guerra ainda pode ter é que ela ainda é imprevisível e, sem dúvida nenhuma, assim, se a gente pensa no que pior pode acontecer numa guerra dessa, a Europa inteira sendo envolvida nesse conflito, e aí, com certeza, o consumo vai lá para baixo, mais do que a gente está falando hoje, e atrapalharia drasticamente exportações, principalmente das nossas frutas do Ceará, que tem esse destino da Europa. Outras commodities brasileiras, né, os grãos, até nem tanto, que vai muito para a Ásia, mas as frutas, o melão, e todas as outras frutas, que 70% vai para a Europa, vão sentir bastante. Bom, sem dúvida nenhuma, depende até quando essa guerra vai permanecer, né? O grande temor de todos os europeus, inclusive da população em geral, né, dos povos em geral, é que essa guerra, em algum momento, pare sem grandes problemas, né? Como foi comentado pelo Luiz, todo mundo esperava que fosse muito rapidamente, né, em poucos dias, né? Mas, infelizmente, essa ruptura bateu de uma tal maneira que, com os boicotes comerciais, com a ajuda dos europeus e americanos à Ucrânia, tudo isso está prolongando a definição dessa guerra, e a gente não sabe até quando. Com relação ao consumo de fruta, sem dúvida nenhuma afetou, e ela, num primeiro momento, foi muito brusca, né? Principalmente em banana, que é uma importação muito grande. Você fala em uma importação de 100 milhões de caixas, mais ou menos, pela Rússia de banana. E eles descobriram essa fruta há algum tempo atrás, não muito longe, né? Não muito longínquo, mas ela é um consumo altíssimo dessa fruta em termos mundiais. Isso
criou uma disruptura de preço, porque o produtor não conseguia vender e você não coloca em outro mercado com tanta facilidade, né? Você tem o problema de especificações de qualidade, tamanho, grau da fruta, então não é... Todo mercado tem suas particularidades, então não é vender para A e vou vender para B. Vender para A e depois vender para B. Felizmente, a comercialização retomou depois de um tempo, está mais ou menos normalizado, mas já causou um problema sério em termos comerciais no mundo inteiro, né? Imagina que uma caixa de banana foi vendida 3 meses atrás por $2, quando a própria embalagem custa mais que isso, né? Então, foi o fato de gerar algum caixa para pagar suas despesas. Com relação ao fertilizante, o Brasil gerenciou muito bem isso, né? E a partir do momento, imagine, com um agro tão forte desse, em épocas de safra, em época de reposição de estoques de insumo para futuras safras, o Brasil se posicionou muito bem, embora o preço tenha sido aumentado absurdamente. Mas isso é commodity, a gente não pode fazer nada. O mercado demandou mais do que tinha no mercado, é normal, né? Para aquelas culturas que pagam esse aumento abrupto, porque o preço também acompanha, né? Como o Luiz Roberto comentou. Os preços não aumentaram tanto para cobrir esses aumentos de insumo. Mas em algum commodity, eu posso dizer até batata, por exemplo. Um sujeito que vendia R$ 100 uma caixa de batata, e tinha um preço X de fertilizante, passou a vender a 200, ele não chegou a pagar o dobro, entende? E ainda que chegasse, vale a pena ele continuar aplicando seus produtos no campo, né? Então, assim, a guerra trouxe e traz uma preocupação muito grande, porque, claro, gera essa recessão na Europa, alta inflação, e acaba, de uma certa forma, respingando no povo brasileiro, porque você tem um preço alto de insumos para a criação de proteínas, é natural que o preço aqui internamente também vai ser mais alto. Não é uma questão de exportar ou vender aqui, é uma questão que os insumos ficaram mais caros. E é claro, né, o mercado é livre-arbítrio. Se você quer colocar mais produto no Brasil, você está sujeito a ter que abaixar preço. Se você quer botar mais na exportação, é claro que aqui vai subir com a alta. Em termos de fruta, eu espero que essa guerra pare em algum momento, já durou demais, né? E a gente volte à normalidade, porque a preocupação na Europa dos europeus é muito grande. Em outubro de 2022, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram a cifra de 14,25 bilhões de dólares. O valor foi 61,3% superior na comparação com o que foi vendido ao exterior no mesmo mês, né, no mesmo período de 2021. E aí eu pergunto para vocês, em 2023, o Brasil irá repetir esse feito? Mesmo com a cautela, vocês acreditam que o Brasil consegue repetir esse feito? Pois é, então, como eu tinha colocado aqui, nós temos diferentes setores dentro do agro que têm suas peculiaridades e suas especificações. Óbvio que a fruticultura nacional ainda tem um peso muito pequeno. O Brasil exporta, no geral, algo em torno de 130 bilhões de dólares do agro, e a fruticultura tem um peso aí de 1 bi, infelizmente. A gente é um grande produtor de fruta, mas ainda exporta muito pouco. Então, esse panorama que eu falei acaba sendo mais da fruticultura, então ele não tem assim, uma influência muito grande no geral, né? O grande líder aí, que é a soja, os grãos, provavelmente continuarão liderando a pauta de exportação, principalmente para a China, que importa em torno de 30, 35 bilhões, né, de dólares só de soja, né? Então, eu acho que assim, essa demanda vai continuar existindo, porque a China precisa desses produtos para alimentar hoje. Cada vez mais a China está querendo importar menos a carne, a proteína, e tendo uma criação própria dentro do seu território, mas aí precisa alimentar, né? Vamos dizer assim, os porcos, o gado, o frango. Então, tem tido um aumento dessas importações dos grãos. Então, assim, eu acho que, de um modo geral, no termos de agro, as exportações devem repetir, sim. Eu acredito que, apesar de ter uma redução na margem para o produtor, porque a gente tem acompanhado que houve esse aumento de custo grande da produção e que não houve o respectivo aumento no preço de venda. Muitas vezes até baixou, e às vezes até por conta do câmbio, né? O câmbio andou oscilando muito, até baixando, né? Caindo.
ultimamente, agora retomou um pouquinho de novo, mas eu acho que o que vai diminuir é a margem do produtor, do exportador, mas eu acredito que o agro ainda vai repetir um número semelhante em 23 ao que foi sim em 22, a depender um pouco agora também da questão climática, que nós estamos agora no início da safra dos grãos, está um pouco irregular, né? Está falando da laninha, um pouco mais de seca na região sul, sudeste, então ali está tendo alguns problemas no plantio, mas eu acredito que o número vai ser parecido. Eu acho também mais ou menos em linha com o Luiz Roberto, eu acho que, mas separando a fruticultura do agro como um todo, né? Nossa esperança sempre é aumentar essa participação no mercado internacional. Afinal de contas, nós temos um país continental, né? Infelizmente, nós temos alguns entraves que são pontuais, já falamos aqui da logística, que, aliás, compete muito com a proteína, né? A carne é um volume estrondoso de exportações e os navios, naturalmente, querem pegar o frete mais caro, né? Se a gente comparar um FOB de carne e um FOB da fruticultura, o FOB da carne, com certeza, pode pagar um pouco mais, enquanto a gente está ali na berlinda, né? Entre poder vender ou não vender, simplesmente não vender. Eu espero também que continue pelo menos o 1 bilhão que a gente atingiu nesse ano, né? Que já é um ganho, uma luta muito grande que nós temos de vários anos. Outros países já passaram a gente muito longe, né? Nos últimos 7 anos, eles ganharam 100%, 150% do seu volume de exportação. Com ênfase, vamos falar de Peru, que daquilo que já estava instalado, eu nem discuto, que já era um país desenvolvido e com mentalidade exportadora, mas se nós pegarmos a comparação do Peru com o Brasil, aliás, com algumas particularidades, que usa água de degelo, mas está no deserto, nós estamos aqui no semiárido, a gente vai ver que nós temos muito campo para crescer. Nós precisamos crescer, nós ainda continuamos muito próximo dos mercados consumidores, seja ele na América, seja ele na Europa, e até mesmo, em alguns casos, Oriente Médio e Ásia, dependendo da fruta, mas nós precisamos crescer. E essa é a luta dos produtores da exportação da fruta brasileira. E para vocês, qual vai ser a grande aposta do agronegócio para 2023? Eu sei que a gente fala muito em milho, em soja, em grãos, né, que são, vamos dizer assim, exportados em maior volume, né? Mas como a gente está aqui com 2 representantes da fruticultura, o que é que vocês acham no ramo de vocês que vai ser o principal produto exportado no próximo ano? Bom, dentro da fruticultura, os produtos mais exportados ainda é o melão e a manga, né? Em termos de volumes absolutos, são os dois aí que lideram a pauta de exportação nas frutas. Você tem aí, reveza um pouquinho, o ano é a manga, o todo é o melão, mas os dois são os líderes, sendo que do melão a gente exporta algo em torno de 55% do que a gente produz. A manga é 15%. As outras frutas aí já vai cair para proporção muito, muito baixa, 1, 2, 3%. Uma fruta que tem crescido muito a exportação é o limão, o nosso limão que a gente conhece bem, o Tahiti, que né, é o lima ácida, chamado na Europa, né? Isso tem aumentado o consumo de caipirinha na culinária, e ele produz praticamente o ano inteiro, então e não tem produção local lá, né? Então isso acaba estimulando e tem um crescimento muito grande. O abacate Hass também é uma fruta que tem tido um apelo de saudabilidade grande, a questão do colesterol bom, então tem também crescido bastante. A maçã tem oscilado, tem anos que exporta muito, dependente muito do clima, que a nossa maçã não tem o tamanho adequado para as exportações. E aqui no Ceará, o que a gente tem visto muito é o aumento da melancia, a exportação de melancia tem crescido bastante, inclusive muito mais que o melão. O melão ainda é o volume maior, mas a melancia era pequeno e tem crescido a cada ano 20%, 25%, então um crescimento bastante interessante. E esse aumento está muito ligado à questão da genética, de melhoramento genético das melancias que a gente exporta, cada vez mais tem sido agradado mais o paladar do europeu, no sentido dela ser um pouco mais rígida a sua polpa, mais suculenta, então tem aumentado bastante esse consumo. Para mim, em termos de fruticultura, mais ou menos essas são as frutas aí que devem se destacar nesse próximo ano. Bom, eu queria só complementar
essa questão do limão, porque recentemente os Estados Unidos está abrindo as importações do limão brasileiro, né, Luiz? Isso pode mexer um pouco, porque nós estamos próximos das Américas e isso, estando aqui no Nordeste, até facilita essa nova fronteira que a gente pode enfrentar. Eu também tenho mais ou menos a mesma posição, né? A gente não tem assim um crescimento de determinadas frutas, a não ser aquelas que estão se adequando melhor ao mercado e principalmente nessa parte genética, né? Se a gente pensasse em 20 anos atrás, a gente tinha 2 tipos de melão e tem alguns que até já desapareceram do mercado, né? E tem se criado muitas variedades, novas embalagens, enfim, a gente tem se virado nos 30 para sobreviver nesse mercado. Em que pese que a gente tem uma janela muito boa, né? O Brasil produz melão e outros países não podem produzir durante essa janela, a gente teria que investir um pouco mais em outras culturas, tipo Hass, né? Eu nem falo de banana, porque banana no Brasil é quase campeão de produção, mas o mercado interno e as variedades que são plantadas aqui são consumidas aqui. Então, para sair para brigar com os grandes leões do mercado, a gente precisa de um pouquinho mais de maturidade e algumas benesses do mercado importador, porque a Europa exige mundos e fundos em termos de certificações, controles e governança das empresas, mas também não retribui com nada, né? Então, quer dizer, é uma briga insana, né? A gente tem que se adequar ao mercado para tentar participar, mas o gigante está do nosso lado, já vem de 100 anos de exportação e comércio internacional. Então, existe é claro, uma questão muito positiva que é o mercado nacional. Então, nós precisamos do quê? De maturidade no mercado nacional, para que os produtores comecem a se reciclarem e terem um controle de qualidade melhor, uma fruta mais bem apresentável, para não destoar do mercado internacional, e que aí, quem sabe, a gente crescer nessa área. Do outro lado, a gente vê muita uva, né, que cresceu muito nos últimos anos, mas também, por questões climáticas, tem sofrido bastante, né, o ano passado e esse ano com as chuvas. Quer dizer, são diferentes tópicos, né, que prejudicam ou beneficiam determinada fruta, né? Muita chuva para uva é uma coisa, muita chuva para banana é outra, melão não gosta de chuva, né? Então, nós vivemos, né, nessa luta constante de buscar um posicionamento melhor. 1 bilhão de faturamento de exportação para um país continental como o nosso é muito pouco, né? A gente precisa realmente crescer. Vocês acreditam que o agro ele vai ser o grande protagonista da economia brasileira no próximo ano? Porque a gente vê aí o agro ele dominando a economia brasileira em todos esses anos. Então, em 2023, vocês acreditam que ele vai se manter no topo? Eu acredito que sim, né? O agro hoje é responsável por algo em torno de 27% do PIB brasileiro, ou seja, tem uma participação grande, né? Mais de 20, um quarto do PIB é gerado pelo agro e vem crescendo ao longo dos anos. Eu acho que o Brasil tem essa vocação de produzir alimentos, né, para boa parte do mundo. Existe um cálculo aí que a gente exporta de alimento aí, porque a gente produz e exporta dá para alimentar em torno de 2 bilhões de pessoas. Nós temos agora, recentemente, a ONU apontou aí que passamos da marca dos 8 bilhões de habitantes aqui nesse planeta Terra. Até 2050, nós atingiríamos a marca de 10 bilhões, né, de habitantes. Então, isso significa que a gente vai ter sempre um aumento na demanda por alimento. E isso é uma questão muito importante, porque a gente sabe que onde há alimento, há paz. Onde não tem alimento, há conflitos, né? Então, o Brasil tem esse papel importantíssimo, apesar de toda a questão ambiental que envolve aí a situação da exploração agrícola, mas o Brasil tem sido aí um protagonista importante nas exportações e acredito que vai continuar mantendo, né? Nós estamos aumentando muito a produtividade por hectare, ou seja, a gente tem cada vez mais aumentando. Se pegar nos últimos 25, 30 anos, a gente praticamente triplicou a produtividade por hectare. Então, isso significa que a gente tem menos necessidade de abrir áreas novas, basta explorar melhor as áreas que a gente já tem aberta, desmatada. Nós temos muito pasto degradado, com baixíssima eficiência na produção, que tem sido transformado aí
ao longo dos últimos anos, também para a produção de alimentos, né, grãos principalmente. Então, eu acho que a gente vai continuar sendo esse protagonista, sim, vai continuar sendo, dentro da economia locomotiva, aquela responsável. Hoje nós temos uma reserva aí, cambial de mais de 400 bilhões de dólares, e essa reserva foi conseguida por conta desse superávit da exportação no agro. Nós temos o maior superávit de agro do mundo, né? A gente exporta 130, importa em torno de 30 bilhões, ou seja, 100 bilhões de superávit anual de dólar. Então, isso tudo ajuda muito a economia brasileira, e acho que sim, continuaremos, apesar de muitas dificuldades, como o Edson falou, de dificuldade climática, de dificuldade operacional, de logística, e muitas vezes até de imagem que se tem errada, injusta do agro, que o agro mata, desmata, envenena, escraviza, né? E não é nada disso. Nós temos um setor extremamente competitivo, extremamente eficiente. Então, acho que vai continuar sendo a locomotiva o agro, não só no próximo ano, como eu acredito que na próxima década também. Bom, o agro, sem dúvida, vai continuar sendo protagonista. Porque a agricultura, de uma forma geral, historicamente, muitas vezes depende das políticas públicas, né? O agro não estourou esse ano, ele vem crescendo ano a ano, e as novas tecnologias, nova genética, né? A descoberta do cerrado é um negócio predominante, né? O que eu acho é que, com essa alteração de governo, o que a gente não pode esperar é uma quebra na cadeia de desenvolvimento da infraestrutura para o agro. Porque realmente essa é a grande diferença que poderá fazer a gente se tornar ainda maior. Nós não precisamos digamos assim, estar aumentando grandes áreas, porque a produtividade tem sido aumentada nas áreas que já foram desmatadas, que já foram implantadas, principalmente no oeste do país, né? Nós temos outras fronteiras, como o oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão. Nós temos até no Ceará uma coisa sendo desenvolvida, claro que não na magnitude do estado do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, mas a infraestrutura é que vai ditar a regra. Então, o grande ganho que o agro poderá trazer para a economia brasileira vai ser exatamente aí. A partir do momento que o nosso produto já é competitivo dentro das dificuldades que nós temos, imagine se nós tivermos uma logística bem equilibrada, né? Com estradas boas, ferrovias boas. Eu tive recentemente, há um ano e meio, lá em Rondonópolis, e vi uns sujeitos lá com uma camisa branca, um nome novo e tal. Eu achei estranho, né? Deve ser vendedor de alguma coisa. Não, era o pessoal da ferrovia, da Brado, que hoje transporta inúmeros milhões de toneladas, não só de contêineres, levando insumo, como trazendo soja, grãos. Isso é o que nos falta, né? Isso é só uma veia. Imagine quantas veias nós temos que construir nesse país, né? E isso é que eu aposto. Eu aposto que o agro não vai deixar de ser, digamos assim, o motor da economia, porque ele é totalmente independente e ele é muito responsável. A gente pode até acreditar que não, mas que ele é responsável, ele é muito responsável, e ele usa alta tecnologia. Isso é o que todo mundo quer, qualquer setor da economia, né? E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Primeiro, o Dr. Luiz Barcelos vai fazer suas considerações finais, e em seguida o Dr. Edson Brock. Bom, queria então concluir agradecendo mais uma vez, parabenizar vocês aí pela organização. Acho que levar essas informações ao conhecimento para os ouvintes é muito importante. O Ceará não tem uma tradição muito grande no agronegócio, né? Até pelas condições climáticas que ele tem. Realmente são condições inóspitas. Você, para produzir, tem que ter muita tecnologia, e principalmente a irrigação. Então, para isso, nós temos que ter segurança hídrica, obras estruturantes aí para poder concluir a transposição do Rio São Francisco, o cinturão das águas, o represamento, os polos de irrigação. Tudo isso é importante para que haja o desenvolvimento da agricultura dentro do Estado. E então, acho que sim, tem um potencial grande. O Nordeste brasileiro, apesar dessas condições climáticas serem difíceis,
para alguns setores do agro, isso é favorável, é o caso das frutas, das hortaliças e das flores, que o clima seco é muito favorável, evita pragas, doenças, então você tem frutas de melhor qualidade. Então, a gente está dentro desse setor aí já há 30 anos e vê que é um potencial enorme, ainda pouco explorado, e que a gente tem aí, fica na torcida para que os novos governantes, os novos governos que inicia agora, continue fomentando, continue apoiando, né, para que cada vez cresça, porque nós temos que lembrar aqui que a fruticultura, especialmente, ela gera muito emprego. Nós temos aí o IBGE aponta que nós temos em torno de 2 pessoas por hectare na geração de emprego na fruticultura. No melão, que é o meu caso, a gente gera 0,9, praticamente uma pessoa por hectare. Então, nós plantamos 7.500 hectares por ano, geramos 7.500 empregos, algo assim, tá? Então, é muita gente trabalhando no campo, em locais onde você não teria outra oportunidade de trabalho, então, te leva a dignidade, gera renda, distribui renda. Então, isso é o que a gente quer para o nosso Brasil, né? A gente quer realmente diminuir as diferenças sociais, promovendo o crescimento, promovendo os ganhos das pessoas menos favorecidas, né? E não diminuindo daqueles que têm, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar para que realmente o país cresça, e o Nordeste também tem um potencial muito grande. Então, obrigado por dar esse espaço para a gente, poder dar um pouquinho aí do nosso conhecimento sobre esse tema, e estarei à disposição sempre convidado. Obrigado. Bom, eu também sou um entusiasta dessa criação de emprego, sabe? O Nordeste tem uma fronteira agrícola para ser descoberta. A fruticultura é apenas uma delas, mas é a que mais emprega. E eu sempre torço para que isso evolua de tal forma que a gente tenha realmente uma classe média na zona rural do estado. Porque eu não sou daqui, sou de São Paulo, exemplo do Luiz, né? Mas as histórias que a gente ouve de gente muito capaz que está aqui em Fortaleza, ou em alguns outros órgãos governamentais, em outros estados, é daquela família que mandou seus filhos estudar fora da cidade e eles nunca mais voltaram, né? Quer dizer, na realidade, o que a gente tem que fazer é a fixação desse homem no campo, das famílias no campo, gerando renda, gerando uma classe média sustentável, né? E principalmente dos jovens, né? Que trabalhar no agro é um negócio novo, como há anos atrás foi a computação, qualquer outra atividade. Isso é novo. Hoje, o agricultor não é sujeito com uma enxada nas costas, com uma marmita de boia fria na mão, né? Hoje, existe tecnologia, existe muita essa área de TI, muita coisa que a gente tem que aprender, principalmente na fruticultura. Não vou nem dizer no grãos, porque grãos, embora mecanizado, você também tem que ter gente especializada, né? Talvez em menor número. Mas o que me encanta mais na atividade, que eu tenho muita esperança, é exatamente essa distribuição de renda que o Luiz Roberto falou, sem falar que as empresas são realmente responsáveis por uma alimentação saudável. Imagine que para exportar, nós temos que, de todas as maneiras, cumprir com requisitos internacionais que não é qualquer empresa que pode cumprir ou que pode seguir, né? Então, nós estamos num ciclo, digamos assim, virtuoso, onde a gente gera riqueza, a gente gera alimento saudável e a gente cumpre com as nossas obrigações do meio ambiente e, principalmente, a saúde do trabalhador que trabalha conosco. Eu também gostaria de agradecer, acho muito importante a gente participar desse programa e também expor as nossas ideias. Obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês. Chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, o Dr. Luiz Barcelo e o Dr. Edson Brock, e também na sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Prepare-se para dias de muita alegria e de uma energia ainda mais positiva. O fim de ano em Fortaleza vai movimentar nossa cidade. Dia 27 tem o Natal de Todos, com canções de fé. Dia 28 e 29 tem a Feira Criativa. E dia 30 e 31 tem o maior Réveillon do Norte e Nordeste no aterro da Praia de Iracema, com grandes nomes da música.
Vem fazer parte dessa grande festa. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.